Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. José teve uma infância complicada, pelo menos da perspectiva psicológica e sociológica. A mãe dele morreu quando era criança pequena. Seu pai teve muita dificuldade em viver com esta perda. Os irmãos de José o maltratavam e o pai acrescentou a tensão entre eles por mostrar uma forte preferência por José sobre os outros filhos. O ódio dos irmãos por José foi tão grande que aproveitaram uma oportunidade para se livrarem dele. Aos 17 anos de idade, este jovem foi vendido pelos próprios irmãos e se tornou escravo no Egito. Numa tentativa de encerrar o caso e esquecer do irmão, os irmãos dele convenceram seu pai que José estava morto. De fato, ele estava longe de casa, em uma terra estranha, rejeitado pelos irmãos e esquecido pela família. Era comum na época em que José vivia pensar que os deuses exercessem poder limitado e local. Até muito tempo depois de José, os gregos e romanos criaram sistemas mitológicos nos quais os diversos deuses tiveram poderes limitados sobre determinados aspectos do universo. Jonas, um israelita que viveu quase 1000 anos depois de José, também imaginava que os poderes de Deus teriam limites geográficos. E ele tentou fugir da presença do Senhor. Diante desses fatos, a fé de José se torna ainda mais impressionante. Longe da terra prometida aos descendentes de seu bisavô Abraão, no meio de um povo com seus próprios deuses e costumes religiosos, José não vacilou na sua confiança na existência e domínio de um único Deus verdadeiro. Como escravo de Potifar, um oficial do governo egípcio, José se mostrou íntegro e foi rapidamente promovido à posição de administrador geral dos negócios de Potifar. A mulher de Potifar viu este jovem atraente trabalhando dia após dia e tentou seduzi-lo. Mas José resistiu aos avanços dessa mulher e tentou acabar com esse problema de vez, explicando seus motivos. O relato disse, em Gênesis capítulo 39, versículos 8 e 9, ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Esta postura de José oferece um exemplo importante em vários sentidos. José acreditou na soberania universal do único Deus. Se ele cedesse à tentação, mesmo longe da terra dos descendentes de Abraão, ele pecaria contra Deus. José acreditou em um padrão absoluto e universal de moralidade. Adultério é adultério em qualquer lugar. José não tentou justificar um pecado escondido. É bem possível que um pecado oculto, neste caso, teria levado a algumas vantagens para José, devido ao favor da mulher do seu dono. E quem negaria que esse pecado traria um prazer carnal? Qual dano poderia resultar de um pecado escondido, cometido por um jovem longe de casa, rejeitado pelos irmãos e considerado morto pelo pai? Se José cogitou alguma desculpa deste tipo, ele teve o caráter de descartar tais pensamentos e manter a sua integridade. José respeitou o casamento como um pacto sagrado e inviolável. Ele não tentou tratar o casamento de Potifar como
algum arranjo insignificante entre duas pessoas que não conheciam o Senhor. O casamento nunca foi subordinado por Deus a alguma instituição religiosa, pois foi dado aos seres humanos pelo Criador e deve ser respeitado por todas as pessoas. Mesmo um casamento entre dois pagãos é um casamento digno de respeito. Quando a tentadora não desistiu, José fugiu. Literalmente, fugiu. Manter-se puro diante de Deus foi mais importante do que o emprego, a liberdade ou a própria vida, pois perdeu o emprego, foi preso e certamente correu risco de morte por causa da sua fé. José passou anos na prisão por um crime que não cometeu. Mas devido à sua fé, este homem foi abençoado e usado por Deus para salvar a nação israelita. Vale a pena ser fiel. Nossa pergunta de ontem foi: quantos anos tinha a filha de Jairo quando Jesus ressuscitou essa menina? Alternativas: A, 8 anos, B, 10 anos, C, 12 anos, D, 14 anos. A resposta correta? Alternativa C, 12 anos. Como diz em Marcos capítulo 5, versículo 42, imediatamente a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. E a pergunta de hoje: no deserto, onde Moisés costumava armar a tenda de encontro? Alternativas: A, longe do arraial ou acampamento. B, no meio do acampamento. C, entre o arraial e a terra prometida. Ou D, em uma plataforma elevada. A resposta certa vem no final do próximo episódio. José é um excelente exemplo de pureza, de integridade, de confiança no Senhor, independente do sofrimento. Uma coisa que me chama a atenção, lendo a história dele, passou por toda aquela aflição, sendo vendido, escravo, preso, mas Gênesis não relata para nós uma palavra sequer de reclamação por parte de José. Eu preciso enfrentar as dificuldades na minha vida com a mesma atitude de José. Imagino que você precisa fazer a mesma coisa. Porque nós queremos imitar bons exemplos e queremos continuar seguindo um caminho que leva à vida eterna na presença do Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.